Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Estamos estudando o capítulo 13 do Apocalipse e o tema de hoje é o Anticristo. O Anticristo não é besta. Você pode fazer essa leitura. O Anticristo não é besta. Muita gente acha que besta são aqueles que tentam estudar, aprofundar nesse tema. Mas na verdade é o contrário. A palavra de Deus nos faz advertências muito sérias sobre esse princípio maligno que pretende dominar o mundo. E nós precisamos estudar, porque por trás disso não está um poder monstruoso, mas algo muito sério e que você e eu precisamos estar preparados para compreender e nos posicionar a respeito. Você está comigo? Pegou sua Bíblia? Vamos lá. Nós vamos estudar a palavra de Deus, o que diz a respeito desse tema. Confesso a você que não sei como expressar sobre esse tema sem parecer dogmático, porque existe muito discurso de ódio e narrativas que incitam a intolerância. Não é minha pretensão, nunca foi. Por isso faço esse comentário sobre o anticristo com muita preocupação e receio de que acabe por ser mal interpretado. Sei que poderão pegar um trecho isolado de tudo que já comentei sobre o Apocalipse até aqui e acabar usando isso contra mim, acusando-me ou difamando. Porém, a Bíblia faz advertências sobre esse princípio maligno e minha intenção é apenas dar a minha contribuição para o entendimento desse tema. Portanto, pegue sua Bíblia em espírito de oração, reverência e respeito para todas as crenças. Nós vamos estudar o que diz a palavra do Senhor sobre isso. Está aqui Nietzsche, Friedrich, eu acho que é assim pronuncia, Nietzsche, escreveu o livro O Anticristo. Foi traduzido para português assim. O Anticristo, de autoria do filósofo alemão Nietzsche, aborda o cristianismo como a religião da fraqueza e da decadência. Para o filósofo, o cristianismo é uma crença que promove uma religião de conformismo diante dos fortes e dominantes, promovendo o vitimismo e o ressentimento, valorizando o fraco e o oprimido em vez do forte e dominador. Para ele, Jesus não foi um Messias, mas um homem fraco e doente, manipulado pelos interesses políticos de seus seguidores. Mas para alguns estudiosos, o nome anticristo para esse livro não foi bem traduzido, deveria ter sido traduzido como anticristão, porque na verdade é o cristianismo que foi manipulado por esses cristãos políticos que usam a religião para promover certas agendas e manutenção do poder do jeito que está, para que o mundo continue do jeito que está. E assim o cristianismo acabou por perder sua essência, poder e finalidade. Daí dizer-se que Deus está morto, porque o cristianismo, ao invés de ser a solução para problemas filosóficos, sociais e espirituais, tornou-se causador desses problemas. Por isso, o livro O Anticristo é uma leitura muito polêmica, mas recomendo que você tenha interesse e possa ler e descobrir alguns insights muito importantes, muito interessantes a respeito do pensamento religioso manipulador, do pensamento religioso que mantém o cristão como vítima e, às vezes, acomodado diante do dominador. Para Nietzsche, então, isso aí é uma ideia do anticristo. Mas vamos lá. Nós vamos continuar estudando e eu gostaria que você prestasse muita atenção, desse pausas, sempre procurasse na palavra de Deus para entender melhor esse assunto. Primeiro, existem muitos anticristos. O que são anticristos? São sistemas ou pessoas que combateram a Cristo, sua palavra e a igreja ao longo dos tempos, tais como o evolucionismo, ateísmo, socialismo, comunismo e tantos outros ismos antigos e modernos, políticos ou religiosos. Então, anticristo é aquilo ou aquele que se opõe a Cristo, no sentido de ocupar seu lugar no ideal humano. A Bíblia diz no Novo Testamento cristão, 1 João 2,18, na verdade a palavra anticristo só aparece nas epístolas de João. Nem no Apocalipse aparece o nome anticristo, mas a ideia está lá. Ele diz, filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Desta leitura podemos concluir, primeiro, que há um anticristo original, que é Satanás.
Vocês ouviram que o anticristo está vindo. Segundo, há vários anticristos entre cristãos e não cristãos. E terceiro, há um anticristo moderno, que é coadjuvante e precursor do anticristo original, que é Satanás, que haverá de aparecer na Terra. Você está comigo? Vamos continuar nossa leitura? Então, quero que você comece a dar atenção muito séria a esse assunto, de um ponto de vista religioso, de um ponto de vista filosófico e social, porque vai envolver toda a sociedade essa profecia. Então, vamos colocar aqui, se isso acontecer, estamos envolvidos. Mas a palavra de Deus até hoje nunca errou. Portanto, temos que estar preparados. Vamos lá? O anticristo original, ele é Satanás. Por quê? O próprio livro de primeira epístola de João, ele fala a seguinte expressão, 1 João 2, verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, observe, o mentiroso. Então, o anticristo é o mentiroso. Ele é, disse Jesus, em João 8, versículo 44, vós tendes por pai ao diabo. Ele é mentiroso e pai da mentira. Vamos ler o texto? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o anticristo original é Satanás. Mentiroso, homicida, assassino, ele é o pai da mentira. Segundo, ele deseja ocupar o lugar de Deus. O anticristo é aquele que se opõe ou se coloca no lugar de Cristo, no lugar de Deus. Isaías 14, verso 12 a 17, nós lemos sobre Lúcifer, de acordo com a imagem apresentada do rei de Babilônia, que tinha esse caráter de pretensão à divindade. Então, aí por trás está uma mentalidade espiritual que está tentando governar as nações. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa? Então veja que esse aqui é Satanás. O Senhor Jesus Cristo, quando se refere a Satanás, não se refere a ele como fazem os judeus, que dizem que Satanás é apenas uma ideia, apenas um princípio de malignidade, de adversário, de alguém que está apenas para dar uma contribuição como seu adversário, como promotor de uma reação para que você mude sua situação. Mas Jesus trata Satanás, Lúcifer, como um ser real, como um ser pessoal. Lucas 11, verso 18 a 23, lembra que nós lemos em Isaías 14, verso 12, lá no verso 17, que ele não deixa os cativos sair da sua casa. Lucas 11, verso 18 a 23, Jesus diz assim, ó, se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, o valente é Satanás, o mais valente é Jesus. E Jesus mesmo diz, aquele que não é a favor dele é contra ele. Essa é a ideia do anticristo.
E terceiro, o anticristo, Satanás, almeja a adoração. Apocalipse 13, versículo 4, diz que as pessoas do mundo inteiro vão adorar o dragão e a besta. E adoraram o dragão, que é o diabo e Satanás, porque deu a sua autoridade à besta, que é a ideia do anticristo. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Está claro até aqui para você? Então nós temos aqui que Satanás se opõe a Cristo e deseja enganar as pessoas com uma visão falsa de quem Jesus é. O espírito do anticristo ensina contra Cristo. Torcer a verdade sobre Jesus Cristo é perverter o evangelho. Satanás trabalha para espalhar mentiras sobre Cristo e manter as pessoas nas trevas, porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Segunda Epístola de João, capítulo 1, verso 7. Está entendendo até esse momento? O anticristo, original, verdadeiro, o primeiro deles, o arqui-inimigo, é Satanás. Ele é o anticristo. E ele esboça essas ideias e transfere esse espírito maligno para quantos querem assumir controle da terra com um poder humano, maligno, perturbador da paz e da ordem, para escravizar as mentes, para escravizar as pessoas. Então, continue comigo. São exemplos de anticristo. A Bíblia diz que há vários anticristos. Por exemplo, religiões não cristãs que combatem a Cristo e sua mensagem são anticristos. Por exemplo, judeus incrédulos. Não todos os judeus, mas judeus incrédulos. Porque apesar das evidências escriturísticas e históricas, não creem e não aceitam Jesus como Messias. E descaracteriza a Jesus e sua mensagem, diminuindo a continuidade, a importância da continuidade da revelação de Jesus, o Novo Testamento. Não aceitam o Novo Testamento como a palavra de Deus, não aceitam Jesus e perseguem. E ridicularizam essa ideia a respeito de Jesus ser o Messias. Então são anticristos. O islamismo também aceitam Jesus, ou Isa, como eles dizem, como o Messias e até como um profeta, mas não como alguém divino, o Filho de Deus, o Senhor e Salvador. Ensinam que Jesus não morreu na cruz do Calvário para salvar ninguém. Ao contrário, Alá enganou a todos, arrebatando Jesus dali e deixando morrer no lugar de Jesus crucificado uma pessoa parecida com ele. Então Alá enganou a todo mundo. Portanto, o islamismo que combate a Jesus, sua divindade, e combate aqueles que querem aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, portanto, o islamismo também é uma espécie de anticristo. Vamos continuar? Outras religiões como budismo, shintoísmo, taoísmo, confucionismo e várias outras religiões orientais que apresentam o homem como possuidor de capacidade de atingir o estado de graça por si mesmo, o nirvana, através de obras e exercícios espirituais como meditação, respiração, reencarnação, etc. Porque eles não creem num Salvador. Eles acreditam que o esforço humano é suficiente e, por isso, se opõem a Cristo, se opõem à palavra de Cristo. São, portanto, anticristos. Então, nós temos o anticristo original, Satanás, que se opõe a Cristo, e nós temos as religiões não cristãs, que também se opõem a Cristo, sua palavra, à Igreja de Deus e aos cristãos. São, portanto, anticristos. Continuemos. Também existem anticristos entre os cristãos, que são religiões cristãs que combatem a Cristo e sua mensagem. Exemplo, Testemunhos de Jeová. Creem que Jesus não é Deus, mas um Deus, um outro Deus, talvez a primeira criatura de Jeová, e a versão das Escrituras que eles têm, a tradução do Novo Mundo das Escrituras, tende a fortalecer essa ideia de um unicismo teológico, descartando o Espírito Santo, visto por eles como apenas uma influência divina, ou um princípio vital, mas não um ser pessoal. E que Jesus não é Deus. E, portanto, a salvação está em risco, porque a divindade de Cristo é base da salvação. E por isso eles atacam a divindade de Cristo e atacam a verdadeira palavra de Deus a respeito disso. São anticristos. Os Mormons, ou Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eles creem que Jesus é irmão de Satanás. Creem que Deus é um homem evoluído
e que ele tem uma esposa espiritual. E da relação deles nasceu Jesus, nasceu Lúcifer, e como gente da família está sempre brigando aí, para ver quem é que vai dominar. E todos os seres humanos também já existiam como almas, como espíritos no céu, antes de virem para a terra. O livro sagrado deles é o livro de Mórmon, que combate as verdades da palavra de Deus. Portanto, são anticristos. Tudo isso que nós estamos vendo até esse momento. O espiritismo creem que Jesus não é Deus, mas a primeira criatura a evoluir como espírito perfeito e guia da humanidade. A literatura deles versa sobre reencarnação e a prática da caridade como principais caminhos para alcançar a evolução espiritual. E Deus é uma inteligência suprema, imaterial, não é um ser pessoal, mas uma energia eterna, criadora, boa e, portanto, contraria as Escrituras. O Espiritismo, por não aceitar Jesus e combater essa ideia de divindade em Cristo e salvação por Cristo, se torna anticristo. Cultos de matriz africana creem que Jesus é um ser espiritual de grande poder e que os demais espíritos do bem são colaboradores na tarefa de aperfeiçoamento humano. Seus ritos têm um caráter sincrético com o catolicismo, especialmente no uso de mediação de entidades espirituais, os orixás ou os santos. Mas todos eles não creem na divindade de Jesus e não aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Portanto, são anticristos quando pregam uma mensagem contrária à palavra de Deus, aos ensinos do que a palavra ensina. E aí, meus amigos? Mas para a Bíblia, para a revelação bíblica, a profecia bíblica diz que os anticristos são originários do cristianismo, são oriundos do cristianismo, ou seja, eles saíram do meio de nós, diz a Epístola de João, 1 João 2, verso 19. Muitos anticristos, têm saído do mundo afora. Saíram do meio de nós. Vamos ler o texto, para ficar claro? 1 João 2, verso 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Não se sabe se foram expulsos do cristianismo ou se saíram voluntariamente por desacreditar as mensagens. Se afastaram da crença original. Por isso que eles saíram do meio de nós, saíram do cristianismo e começaram a pregar doutrinas que contradizem o ensino original dos apóstolos, contradizem o ensino original da palavra de Deus. Quais crenças? E como os anticristos modificaram essas crenças? E, portanto, eles são anticristos. Primeiro, não creem na divindade de Jesus, que é a mesma do Pai. 1 João 2, verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então veja, não crê que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, Deus que se fez carne, mas que Jesus tem a mesma natureza divina do Pai, está negando a divindade, tanto de Jesus quanto do Espírito Santo, que é a mesma divindade do Pai. Então são anticristos quem nega isso. Segundo, negam a humanidade de Jesus, negam sua encarnação em semelhança de carne pecaminosa, como tem todo ser humano nascido de mulher. 1 João 4, verso 2 e 3. Diz assim, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, negar a encarnação de Jesus, ou seja, que Deus se fez carne, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e que ele assumiu uma carne, uma natureza pecaminosa, a natureza do homem caído, não que houvesse nele pecado, não que houvesse nele propensão para o pecado, entendeu? Mas rejeitar isso é marca do anticristo. Segunda Epístola de João, versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Deu para entender? Romanos 8, verso 3,
para que você tenha uma ideia do que é que nós estamos falando, porque talvez seja um choque para muitos achar que isso é até uma heresia. Existe um combate muito sério contra essa doutrina que é bíblica. E é a verdade da palavra de Deus. Jesus nasceu nessa terra com a mesma carne que eu e você temos. Com essa carne pecaminosa que temos. O que não havia nele era propensão, era desejo pelo pecado. E ele venceu nessa mesma natureza que nós temos que vencer. Romanos 8,3 diz: porquanto que fora impossível a lei, no qual estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Foi na carne que o pecado foi vencido. Na carne que toda a humanidade tem. Quem não acredita nisso e prega uma doutrina contrária a isso, faz parte da ética, da lógica e do espírito do anticristo. Então, é isso. Até aqui nós estamos entendendo que o anticristo são vários sistemas, são várias pessoas que combatem a Cristo, combatem sua palavra, combatem sua doutrina, ou quer assumir o lugar de Jesus. Mas temos que falar também sobre um anticristo coadjuvante. Um anticristo que é precursor da vinda do anticristo original, que é Satanás, que um dia virá transfigurado, transformado em Jesus para ocupar ali o lugar. Então as coisas que estão acontecendo no mundo é para preparar o caminho para esse anticristo original. Então ele tem um emissário na terra que é o anticristo. Vamos descobrir quem é? Bíblia na mão. É alguém que tem o mesmo caráter de Satanás, o anticristo original. É alguém que deseja sentar-se no trono de Deus. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essa é a intenção. Ocupar o lugar de Deus. Fazer com que as pessoas creiam que essa entidade, ele é de fato o substituto de Deus na terra. Apocalipse 13, versículo 8, fala que a besta tem essa pretensão e a besta deseja ocupar esse lugar de Deus, de adoração. Apocalipse 13, verso 8 diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então muita gente vai adorar, com exceção daqueles que são fiéis, cujos nomes estão no livro da vida. Ok? Então o anticristo desses nossos tempos é aquele que é contra a lei de Deus. Ele é o homem do pecado, impondo a sua própria versão da lei. Existe a lei de Deus, mas ele quer modificar, na verdade já modificou a lei de Deus. Os 10 mandamentos que você conhece não são os 10 mandamentos da Bíblia. E quem é que está por trás disso? Está no catecismo, então você conhece quem é o autor. 2 Tessalonicenses 2, verso 3 diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O homem da iniquidade, esse texto grego, significa o homem que é contra a lei. É o homem que tem a lei de Deus na palavra de Deus, mas ele impõe a própria lei dele. Sua versão de lei, para que todos possam guardar. Entendeu? Portanto, olha, ele seria importante dentro do cristianismo, esse anticristo. O termo filho da perdição o identifica como sendo um cristão. Por quê? E o torna diferente de todo qualquer anticristo. E torna ele único, como Judas. Segundo Tessalonicenses 2,3, diz que ele é o filho da perdição. Essa expressão foi usada por Jesus em João 17,12, referindo-se a Judas como filho da perdição, o único que se perdeu de acordo com as Escrituras. Não porque estava determinado, mas porque Judas permitiu que o caráter de Satanás se tornasse o seu caráter. Assim, esse religioso que está conduzindo a humanidade, que está conduzindo o cristianismo, ele também permitirá que o seu caráter se torne o caráter de Satanás e, portanto, ele é o filho da perdição. É uma marca para você reconhecer quem é o anticristo. Outra, ele provoca dúvidas sobre a divindade e senhorio de Jesus, como Satanás sempre faz. Essa é a marca do anticristo. Como é que esse anticristo moderno faz isso? Ele diminui Cristo ao colocá-lo subserviente a Maria, como intercessora no céu,
Colocou Maria para ser intercessora, co-intercessora de Jesus. E olha o que acontece. Se você pedir alguma coisa a Jesus e ele não atender, a ordem é: peça à mãe que o filho atende. Portanto, Jesus está subserviente a Maria, ridicularizado em filmes, em peças teatrais, porque põe Jesus Cristo debaixo da autoridade de Maria. Deu para entender aí? Então é isso. São sinais claros para a gente identificar o anticristo hoje que está preparando um caminho para o anticristo original, que é Satanás. Continuando, o anticristo de hoje ele diminui o valor de sua humanidade, da humanidade de Cristo, ao fazê-lo nascer de uma mãe santa e sem pecado. É o dogma da Imaculada Conceição. É o que tornou possível Cristo ser vencedor sobre o mal e não ser contaminado pelo pecado original. Portanto, o anticristo ensina que Cristo é pré-lapsariano. 1 João 4, verso 3, diz que aquele que não crê que Cristo veio em carne, esse é o anticristo. Está entendendo? 2 João 7, a mesma coisa. Que carne, meus irmãos? Olha, a Igreja Católica, ela, através de Agostinho, Santo Agostinho, teve um dilema, porque ela acreditava no pecado original, que todo ser humano que nasce na Terra, nasce com a natureza pecaminosa e, portanto, pecadora. E como resolver isso no caso que Jesus também nasceu de uma mãe? Então, só havia uma maneira de resolver essa situação. Para que Jesus pudesse nascer como uma espécie de super-humano, super-santo, ele tinha que estar isento do pecado original. E a única maneira de resolver isso foi ensinar que Maria foi concebida sem pecado. Maria nasceu santa, puríssima, santíssima, e, portanto, o filho que dela nasceu era santíssimo também. Não herdou a natureza humana pecaminosa. Mas a Bíblia diz o contrário. O livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, nos ensina o seguinte. Hebreus 2, verso 14 a 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então Jesus só pode ser tentado porque ele tinha uma natureza humana semelhante à nossa. Senão ele não poderia ser tentado em todas as coisas como nós somos. Jesus se tornou semelhante a nós. A carne pecaminosa, a carne, o seu corpo era a mesma carne que nós temos. Carne e sangue como nós temos. O que ele não tinha era propensão para o pecado. Ele não tinha era desejo, nem por um momento ele pensava no pecado. Essa era a diferença. A sua bússola moral, o seu caráter permanecia divino. Deu para entender? Então, se alguém não ensina não crer nisso, faz parte da lógica do anticristo. A autoridade de Jesus, a autoridade, aliás, do anticristo, e sua aceitação, será fortalecida por ação de Satanás. 2 Tessalonicenses 2, verso 9 e 10, diz que o aparecimento desse anticristo, que está sendo aguardado agora no nosso século, no nosso tempo, ele vai ser mostrado ao mundo através de sinais e maravilhas que Satanás, o anticristo original, estará promovendo. 2 Tessalonicenses 2, verso 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, o anticristo, que ora está agindo no mundo, preparando um terreno para Satanás, vier transformado em Jesus, é esse aqui. Então, note, agora, ambos os anticristos, esse que está aqui no mundo hoje
ensinando essas heresias, e o anticristo original, Satanás, serão desmascarados na vinda de Jesus, o verdadeiro. Satanás, então, estará na terra, transformado em Jesus, ocupando o lugar de Cristo, aclamado pelas multidões e tendo esse emissário dele, apresentando ele a toda a humanidade. 2 Tessalonicenses 2, verso 8 e 9 diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o seu Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ok? Fica claro? Então, nesse momento em que Satanás estará na terra, transformado em Jesus, seduzindo e enganando as multidões, o povo de Deus estará de orelha em pé, ou seja, atento. Porque com a palavra de Deus, eles sabem que essa é uma profecia a se cumprir. E eles estão preparados para identificar qual é o verdadeiro Deus e qual é o falso que estará enganando as multidões. Então, Isaías 25, verso 9, diz que naquele dia o seu povo dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Na sua salvação nos exultaremos e nos alegraremos. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, em quem esperávamos. Ele nos salvará. Porque Satanás estará na terra, transformado em Jesus, como ele é de fato anticristo. Ok? Então, meus amados, continuemos aqui. Nós percebemos então, até aqui, que os anticristos são sistemas anticristãos perseguidores ou cristãos que pervertem doutrinas bíblicas defendidas pelos primeiros apóstolos. Quais doutrinas? A divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo, a encarnação de Jesus, sua absoluta isenção de pecado ou propensão para o mal, apesar de ter tomado a natureza caída do homem. Ou seja, são aqueles que agem de acordo com o espírito ou caráter do anticristo original, que é Satanás. E então essas pessoas, consciente ou inconscientemente, estão preparando o caminho para o reino do anticristo, o reino da besta do mar. E também para a entronização do anticristo-chefe, que é Satanás. Por isso, temos que estar preparados. Veja, durante a Idade Média, com os excessos e pretensões do papado romano, muitos intérpretes da Bíblia, católicos e protestantes, viram no Papa a figura do anticristo. Mas isso perdurou por algum tempo, até que um jesuíta, Francisco Ribera, ele lançou sua interpretação do Apocalipse, tirando assim um foco do Papa e colocando o anticristo como sendo um ser maligno, terrível, que vai se revelar ainda num futuro muito distante, que vai reinar em Israel, que vai reconstruir o terceiro templo, derrotar os cristãos, os judeus fiéis, etc. Como essa interpretação, ele inaugurou aquela corrente de interpretação chamada futurismo, que é aceita hoje por católicos e protestantes. E assim, meu amigo, o Apocalipse ele não diz o nome da pessoa que será o anticristo real, que vai substituir o mensageiro de Satanás nos nossos dias. Isso somente será revelado no momento certo e o mundo ficará surpreso quando isso acontecer. Por que o mundo vai ficar surpreso? Porque está esperando o anticristo um demônio, está esperando o anticristo uma besta terrível, está esperando o anticristo uma coisa violenta, nervosa, barulhenta, chata, que vai destruir as populações. E ao contrário. O incrível é que os próprios papas fazem declarações a respeito do anticristo que se adaptam a eles mesmos, nas mesmas proporções e pretensões. Vou deixar a fonte aqui na descrição do vídeo, né, da Wikipédia digital, onde eu vou citar as seguintes informações e comentários para você. Está aqui na tela. O Papa Pio IX, na encíclica Quartus Supra, citando Cipriano, disse que Satanás disfarça o anticristo com o título de Cristo. O Papa Pio X, na encíclica E Supreme, disse que a marca distintiva do anticristo é afirmar ser Deus e tomar o seu lugar. O Papa João Paulo II, em seu discurso de 18 de agosto de 1985, em sua viagem apostólica à África, disse que 1 João 4,3 evoca o perigo da teologia separada da santidade e da cultura teológica separada da servidão a Cristo. O Papa Bento XVI disse no Ângelus de domingo de 11 de março de 2012 que a violência é a ferramenta do anticristo. Na audiência geral de 12 de novembro de 2008, Bento XVI disse que a tradição cristã passou a identificar o filho da perdição como o anticristo.
O Papa Francisco, em sua meditação matinal de 2 de fevereiro de 2014, disse que a fé cristã não é uma ideologia, mas que o apóstolo Tiago diz que os ideólogos da fé são o anticristo. Em sua meditação matinal de 19 de setembro de 2014, Francisco disse que o anticristo deve vir antes da ressurreição final. Em sua meditação matinal de 7 de janeiro de 2016, ele diz que o espírito maligno mencionado em 1 João 4,6 é o anticristo. Em sua meditação matinal de 11 de novembro de 2016, o Papa Francisco diz que quem diz que o critério do amor cristão não é a encarnação, é o anticristo. Veja, todas essas falas que os papas falam, eles agiram durante toda a história do cristianismo católico. Agindo no lugar de Cristo, perseguindo, deturpando a palavra de Deus, tornando o ensino puro do Evangelho um ensino contraditório. Portanto, os próprios papas acabam descrevendo a si mesmos como o anticristo. Eu gostaria de mostrar para você umas páginas na internet onde você vai perceber o que dizem algumas autoridades católicas e outras religiosas a respeito do anticristo. Vê comigo. A BBC Brasil, cardeal alerta Papa para anticristo através de ecologista. O arcebispo emérito de Bolonha, o cardeal ultraconservador Giacomo Biffi, alertou o Papa Bento XVI e a Cúria Romana para a existência de um anticristo ecológico, pacifista e ecumênico. A afirmação foi feita durante uma das meditações espirituais da Quaresma realizada nesta semana e causou consternação entre ambientalistas, pacifistas e defensores da união entre as várias igrejas cristãs. Ele diz: o anticristo pode se apresentar ou se esconder atrás de um pacifista, um ecologista ou um ecumênico, declarou o cardeal. Ele, o anticristo, convocará um conselho ecumênico e buscará o consenso de todas as igrejas cristãs. Observe que é justamente o trabalho que o Papa está fazendo. Trabalho sobre o ecumenismo, sobre a ecologia, sendo um pacifista. Então, a própria autoridade católica está dizendo: não espere que o anticristo seja uma besta, seja algo terrível, mas alguém com uma expressão muito jovial, com uma expressão muito bondosa, com atitudes caritativas em favor do ambiente. Aqui está a página da Wikipedia, onde você poderá analisar tudo o que possa estar escrito a respeito do anticristo. Vou colocar aqui no início. O anticristo, está aqui, direitinho. E lá embaixo nós colocamos na tela que nós lemos aquilo que os papas falam a respeito do anticristo, e aqueles números entre colchetes são as referências para que você possa analisar. Então, recomendo que você, vou deixar aqui na transcrição o link para você poder acompanhar essas páginas aqui que estou mostrando. E aqui nós temos o catequista católico dizendo que Chico Xavier disse que o Papa é a besta do Apocalipse. Diz aqui o dono do site, o editor do site: eu pensava que só certos grupos protestantes é que acusavam o bispo de Roma de ser a besta do Apocalipse, citada no livro escrito por São João. Qual não foi minha surpresa ao saber que o bondoso e compassivo Chico Xavier também está no time dos que pregam que a Igreja Católica é a praga do mundo. Citando o livro de Chico Xavier. Quanto ao número 666, se nos referirmos às interpretações com os números gregos em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos em sua significação, não por serem mais divulgados e conhecidos, explicando que é o sumo pontífice da Igreja Romana quem usa os títulos de Vicarius Generalis Dei in Terris, Vicarius Filii Dei, Dux Cleri, que significam Vigário Geral de Deus na Terra, Vigário do Filho de Deus e Príncipe do Clero. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação de 666 em cada um deles. Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, capítulo Identificação da Besta Apocalíptica. Esse conteúdo é encontrado no livro A Caminho da Luz, História da Civilização à Luz do Espiritismo. Trata-se de uma obra psicografada, ditada pelo Fantasminha Emanuel, é a crítica aqui do site,
Ele diz, eu não conhecia esse texto tão fofo até receber essa indicação. Nesse livreco, diz aí o autor, faz não só difama o catolicismo, como diz respeito a um dos nossos maiores santos, Santo Inácio de Loyola. O inferno treme ao ouvir seu nome. Esse basco viril, que entregou suas armas e sua armadura de cavaleiro aos pés da Virgem, foi eleito por Jesus Cristo para formar e combater um dos exércitos mais combativos e disciplinados da igreja, a Companhia de Jesus, pois Chico Xavier o classificou como um homem de cérebro obcecado e doentio, inspirado por espíritos tenebrosos e pervertidos. Então veja, fazendo um elogio aqui ao Santo Inácio de Loyola. Então nós temos aqui sites, você poderá analisá-los depois, deixarei na transcrição do vídeo a forma de você acompanhá-los. Voltemos aqui comigo, onde nós estamos analisando, porque temos algumas maneiras práticas de distinguir o falso espírito do anticristo do verdadeiro espírito de Deus. 1 João 4, versos 5 e 6, a palavra de Deus nos ensina, eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, aqueles que são influenciados pelo espírito do anticristo são do mundo e não conseguem enxergar que por detrás de figuras carismáticas, bondosas, apologistas da paz, benfeitores da humanidade, está o anticristo agindo lentamente, veladamente. E por que não conseguem enxergar? Porque a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento deles. 2 Coríntios 4:4. Eles têm os mesmos valores que o mundo, portanto, o mundo os seduz. E a estratégia é a mesma, meus amados. A mesma que o diabo sempre pregou. Ele finge, primeiro, que não existe, ou então que ele é um monstro. E daí o povo fica esperando. Se aparecer o diabo assim, esse monstro, eu sei quem ele é. Mas, na verdade, o diabo aparece de uma forma muito sutil, muito velada. Foi a mesma estratégia que enganou o povo judeu. O povo judeu foi enganado do mesmo jeito, porque eles tinham ideias que Satanás implantou na mente deles, tradições, deturpações da palavra, que a respeito do Messias eles esperavam uma coisa e veio outra. Esperavam um general aparecer e aparece um galileu meigo, gentil, pregando a bondade e o amor. Esperavam um dragão vigoroso e aparece um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o mesmo plano de Satanás estará sendo usado nos nossos dias. Espera-se que o anticristo seja um monstro. Espera-se que o anticristo seja alguém terrível, tenebroso. Mas, na verdade, ele é alguém carinhoso, de práticas humanitárias, rostinho angelical. Somente através do estudo sério e equilibrado das Escrituras podemos nos proteger. Então, eu quero convidar você a repensar e a pensar. Não estou te ofendendo, estou te alertando. Como podemos vencer o anticristo? O Senhor Jesus já o venceu e nós só temos que resistir. Apocalipse 12, versículo 11, diz que eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então nós temos apenas que resistir. Você será uma dessas pessoas que vai resistir se ler por si mesmo a palavra de Deus. Se você deixar um pouquinho o catecismo ou examinar à luz da palavra de Deus o que diz o catecismo, o que diz a palavra, o que diz o seu pastor, o que diz o seu padre, o que diz o seu religioso e o que diz a palavra. O anticristo não é isso que as novelas estão ensinando. O anticristo não é isso que os filmes estão mostrando. O anticristo é real, é uma pessoa pacifista, é uma pessoa que está trabalhando para implantar o seu reino. E por trás dele, ele percebendo ou não, está Satanás. Mas um dia, assim como Judas, ele vai aceitar de uma vez por todas o caráter de Satanás e se mostrará quem de fato ele é. Esteja preparado. O nosso próximo estudo é Apocalipse 14. Os vencedores da besta, sua identidade e caráter. Espero você. Obrigado, não se esqueça de se inscrever, divulgue, comente, mas não fique com esse conhecimento só para você. Deus te abençoe.